segunda fase de sua vida, ele escreve aos Coríntios, ele se designa o menor dos apóstolos, que nem mesmo era digno de ser chamado um apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Já no estágio mais avançado, escrevendo aos Efésios, já na última fase da sua vida de serviço ao Senhor, ele se intitula aquele que é menor no meio de todos os santos. E na última etapa, da última fase da vida de Paulo, ele escreve 3 epístolas, as chamadas pastorais, 2 a Timóteo e 1 a Tito. E aqui nós vemos, ele se designa o chefe dos pecadores, o maior dos pecadores. Graça sobre graça. Quando nós somos transformados de glória em glória na imagem de nosso Senhor, nós conhecemos a abundância da graça, que tomou seres como nós, para passo a passo, nas mãos do Senhor, sermos modelados. Talvez, irmãos, o apóstolo Pedro tenha sido mais disciplinado pelo Senhor do que qualquer outro dos apóstolos. Por outro lado, nós somos tão agradecidos ao Senhor, tanto pela disciplina que Ele aplicou a Pedro, quanto pelo que Ele confiou a Pedro, e pela forma como o Senhor moldou a Pedro. Essas duas coisas andam sempre juntas, e nenhum de nós pode nos esquivar desse assunto de liderança espiritual. Se você acha que pode se esquivar desse assunto, liderança espiritual, quem sabe por meio de uma pretensa humildade, dizendo que você é um irmão no meio dos irmãos, dizendo que você é um servo de Deus, salvo pela graça, perdoado, coberto pelo sangue de Cristo, e é isso que te importa, você está muito enganado. Se você pensa assim, não se case, porque cada marido recebeu o encargo de Deus de exercer liderança espiritual. Se você pensa assim, não tenha filhos, porque cada pai, cada mãe recebeu o encargo do Senhor de exercer liderança espiritual sobre seus filhos. E ainda se você pensa assim, nem mesmo seja um irmão ou irmã no meio dos irmãos e irmãs, porque cada irmão e cada irmã no corpo de Cristo recebeu o encargo do Senhor de exercer influência sobre outros irmãos e irmãs, para conduzi-los a um conhecimento mais profundo e mais amplo do Senhor Jesus Cristo. Então nenhum de nós se dá por escusado nesse assunto liderança espiritual. Nós fomos chamados para exercermos influência de Cristo nas vidas uns dos outros. Não foi exatamente isso que Paulo quis dizer com a fragrância do seu conhecimento? Texto que já examinamos. Por meio de nós, porque Deus decidiu tratar conosco, purificar-nos como aquele acrisolador de prata, como vimos no Salmo 66. Então, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa fragrância, essencialmente, é claro, é Cristo mesmo. Mas, como nós já falamos, graças à bendita misericórdia de nosso Senhor, quando Cristo está em nós, sua vida veio a nós para ser trabalhada em nós. Então é o que chamamos de caráter de Cristo. Não apenas, como dissemos, como uma água passando por um cano, onde água é água e cano é cano. Não é assim o trabalho do Espírito Santo em nós. Nós não somos simplesmente veículos. Nós somos transformados de tal forma que o caráter do Santo de Deus, o Senhor Jesus, é impresso em nossas vidas. Isso é uma tão grande salvação. A partir da vida do Senhor no nosso espírito, então os nossos sentimentos, então os nossos pensamentos, nossa maneira de agir e de reagir, nossas decisões, elas vão sendo tão afetadas pela vida de Cristo em nós, se nós permitirmos e nos rendermos
ao trabalho transformador de Deus por meio da sua palavra e por meio dos seus arranjos providenciais, como também comentamos ontem.